Fala pessoal, hoje em pauta um tema super bacana, como converter o benefício de auxílio doença em auxílio acidente. A gente vai esclarecer várias coisas relativas a isso, como por exemplo, quais as providências que o segurado deve tomar para que isso possa acontecer, a data de início do benefício de auxílio acidente precedido de auxílio doença, tá? E todas as demais informações que envolvem esses benefícios e essa possível conversão. E para quem não me conhece, sou o Marco Oliveira da OC Advogados, advogado especialista em Previdência Social e benefícios do INSS. Te convido para você conhecer o nosso site. Lá a gente tem várias matérias correlacionadas a esse tema e também vídeos, digitando www.ocadvogados.com.br. Antes da gente adentrar mais ao tema, pessoal, é sempre muito importante a gente lembrar um pouco do conceito desses institutos. O que seria o auxílio-doença? O auxílio-doença é aquele benefício previdenciário para suprir as necessidades daquele que se encontra incapacitado temporariamente para suas atividades laborais. Enquanto que o auxílio-acidente é devido após a consolidação das lesões decorrentes de um eventual acidente ou moléstia profissional, e que traz uma diminuição da capacidade para o trabalho de forma permanente. Então, pessoal, a primeira coisa a se esclarecer: o benefício de auxílio-acidente, ele sempre vai ser precedido de auxílio-doença? Olha, na prática, é o que geralmente acontece. O segurado sai em gozo de auxílio-doença em razão de uma incapacidade que naquele momento é total e temporária, tá? Ou seja, há uma possibilidade de recuperação para as atividades laborais habituais, e com a consolidação das lesões ele vem a ter uma diminuição de sua capacidade laborativa, tá? Ele tem condições de voltar ao trabalho, só que não em igualdade de condições com o homem médio, que a gente chama, que é uma pessoa que não tem aquele problema que ele teve. Nesse momento haveria a conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente. Mas, teoricamente falando, é possível o auxílio-acidente ser concedido de plano, tá? Até porque pode ser que o segurado ele não faça pedido de auxílio-doença quando era devido ao auxílio-doença. E depois de passado muito tempo, e com a conversão das lesões, ele já se mostra incapacitado de forma parcial e permanente. E ele tem possibilidade de exercer algumas atividades laborativas, mas não em igualdade de condições do homem médio. Então, isso é muito importante a gente diferenciar. É possível, teoricamente, sim, o segurado sair em auxílio-acidente de plano, mas não é a praxe. Fato outro, pessoal, também bastante relevante, é que muitas vezes o INSS corta o benefício de auxílio-doença, cancela o benefício de auxílio-doença e não implanta o benefício de auxílio-acidente. Em casos, por exemplo, em que o auxílio-doença foi decorrente de um acidente ou de uma moléstia profissional. E, obviamente, prejudica o segurado, porque é comando legal. A lei ela estabelece que, ao fim do auxílio-doença, havendo a consolidação das lesões e isso culminando numa diminuição da capacidade daquele segurado para o trabalho, o auxílio-acidente deve ser implantado automaticamente. Em outras palavras, o INSS deveria transformar esse benefício de forma automática, sem o requerimento específico do segurado nesse sentido, bastando que esse segurado passasse por uma perícia de prorrogação do auxílio-doença e na perícia fosse constatado que a incapacidade antes total e temporária passou a ser parcial e permanente com a consolidação das lesões. E, em outras palavras, o que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que se esse segurado tem o benefício de auxílio-doença cancelado no pedido de prorrogação e não tem o benefício de auxílio-acidente implantado e ele preencha esses requisitos, quais sejam a consolidação das lesões que resultaram nessa incapacidade parcial e permanente ou na diminuição da capacidade laborativa, o simples fato de cancelar sem implantar automaticamente dá direito ao segurado de buscar o reconhecimento justamente desse direito, seja através de um recurso administrativo contra essa decisão que cancelou o seu benefício e não implantou o auxílio-acidente, seja na via judicial, através de uma ação própria de concessão de benefício.
E aí, pessoal, como eu disse anteriormente, também existe a outra hipótese daquela pessoa que não saiu em auxílio-doença previamente, mas que teve uma situação que o incapacitou e houve posteriormente a consolidação dessas lesões que ensejaram essa incapacidade e isso resultou definitivamente numa diminuição de sua capacidade. Ele pode fazer um requerimento direto no INSS de auxílio acidente. É que não existe um requerimento de auxílio acidente na seara administrativa, sempre é benefício por incapacidade. E aí o perito que vai mensurar qual benefício se encaixa melhor naquele caso daquele segurado. E nada obsta, pessoal, o perito conceder de plano o auxílio acidente mediante essa situação. Tá? Lembrando que o auxílio acidente é um benefício que dispensa carência, justamente pela sua natureza de ser decorrente de um acidente ou de uma moléstia profissional. Ele dispensa a carência conforme comando legal do artigo 26 da Lei 8.213. Isso quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que o segurado ele pode ter se filiado num dia anterior, por exemplo, na qualidade de segurado obrigatório, na qualidade de empregado, por exemplo, e vem se acidentar no dia seguinte a essa filiação, ele vai ter direito a esse benefício. Outra questão, pessoal, é que ao contrário do auxílio-doença, que é concedido com uma expectativa de durabilidade temporária, o auxílio-acidente ele não tem uma data de cessação automática. Ele não tem uma DCB, que a gente chama, que é a data de cessação do benefício. Tá? Vai estar condicionado a outras situações, como, por exemplo, a aposentadoria. Então, esse benefício ele é bastante vantajoso porque ele tem uma durabilidade bastante expressiva, só vai ser cancelado lá quando o segurado for aposentado ou se eventualmente ele passar por uma reavaliação de quadro clínico e for constatado a ausência daquela diminuição da capacidade, que é bastante questionável em razão dela ter um caráter permanente e ser decorrente aí justamente dessa consolidação das lesões. E outra vantagem do auxílio acidente, pessoal, é que esse período de recebimento do auxílio acidente consorciado com o trabalho, ele é somado ao salário de contribuição. Então é como se fosse uma contribuição adicional. E isso vai fazer o quê? Apesar dele ser cancelado lá na aposentadoria, os valores que esse segurado recebeu a título de auxílio acidente enquanto trabalhou, vão ser agregados na sua aposentadoria. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer um pouco das dúvidas aí a respeito do benefício de auxílio acidente, dessa transformação do auxílio doença em auxílio acidente. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa aí seu like e não hesite em deixar nos comentários também eventuais dúvidas. Também você pode consultar nosso site digitando www.ocadvogados.com.br. Lá a gente tem muita matéria bacana, muita coisa que está correlacionada a esse tema que a gente falou hoje. Tá certo, pessoal? Eu te vejo no próximo vídeo.